Ó, que infalível amor tomou o meu lugar e o seu lugar também. Ele levou, cedeu sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fizeste por nós. Amém? Amém, irmãos? Amém? Jesus, ele é bom, sim ou não? Então põe uma alegria e um sorrisão no rosto e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluias! Mais sorte, mais sorte, mais sorte. Aleluia, obrigada, Senhor, por mais esse tempo na tua presença, amém? Queridos, vamos orar pela Sarinha, que a nossa diaconisa tem uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, amém? Vamos orar? Quero ouvir sua voz, vai, comece orando aí, vai, fecha os olhos, comece a orar. Senhor Jesus, quero apresentar-te a tua filha, Pai. Senhor, que com muito temor, Senhor, está aqui no teu altar para trazer uma palavra vinda de ti aos nossos corações. E neste momento, Senhor, nós abençoamos e recebemos tudo aquilo que o Senhor deseja nos entregar essa noite, no nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Graça e paz, amém, povo de Deus? Pode se assentar. Amém. Quantos estão dispostos a viver um ano de expansão? Diga amém. Glória a Deus, nós estamos no 3º dia das primícias e grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Eu acredito muito que Deus tem deliberado chaves muito importantes para o nosso ano de 2023. E se você ainda não percebeu, eu te convido a ficar atento àquilo que o Senhor tem deliberado em nossos dias. Porque em alguma fase do seu ano você vai lembrar de alguma palavra que foi professada durante esses dias que será um alimento necessário para as suas guerras. Ufa, eu chamei a pastora para orar. Acho que foi. Eu estou guardando um treco, gente, mas passo bem. Esse ano o Senhor tem nos convidado a expandir. Fala comigo, expandir. E é importante que nós possamos compreender o significado dessa palavra. Expandir quer dizer alargar, ampliar, crescer. Você já parou para analisar quais áreas da sua vida há necessidade para que haja uma expansão? Geralmente, a primeira área que temos a mentalidade para expandir é o financeiro, né? Quantos querem expandir financeiramente? Mas eu preciso te dizer que, embora Deus deseje expandir você financeiramente, Ele tem um interesse maior, que é expandir dentro de você. Amém? Nada melhor do que ser rico da presença de Deus, amém? Porque na verdade nós estamos aqui para expandir aquilo que a terra não pode nos dar, aquilo que só o céu pode proporcionar sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós viemos a um lugar como esse e viemos com o tema, nossa, é expansão, que Deus expanda a minha vida financeira. Você está disposto a ofertar quando Ele expandir? Né? Porque o nosso primeiro pensamento é desejar grandes bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós estamos dispostos a devolver o que é dele. Então, enquanto a sua mentalidade não for de devolver o pouco que você já tem, eu sinto muito, você não vai se expandir para áreas maiores. Porque enquanto você não entende que o que você tem é de Deus, você não expande. Amém? Então, quer ficar rico? Aprenda a ser rico da presença de Deus. Amém? Ele vai expandir várias áreas da sua vida, mas o maior interesse inicial dele é expandir dentro de você. Você. Vivemos em um mundo que nos traz expectativas e muitas vezes vivemos embaixo dessas expectativas. Vivemos debaixo do que já é esperado. E eu preciso te lembrar que Deus tem mais do que proporcionou à sua geração anterior a você. Muitas vezes nós nos limitamos àquilo que os nossos pais vivenciaram
E a gente tem aquela mentalidade que nós só podemos viver até aquele ponto. E como a ministração da pastora Patrícia ontem falou sobre a renovação da mente, nós precisamos compreender que Deus tem planos maiores para nós. Que o que Ele fez na nossa geração anterior, Ele deseja fazer muito mais em nós. Desde que nós estejamos dispostos a viver processos que a nossa família anterior não tiveram disposição para viver. Fala comigo, processos. Esse é o tema dessa noite. Não tem como expandir se não aceitar viver os processos de Deus. Não tem como apenas crescer só para o crescer. Há um processo, há todo um desenvolvimento esperado por Deus para a sua vida, para que você alcance a expansão que Ele deseja para você. O pastor, ele não acordou pastor. A pastora não acordou pastora, você não acordou adulto, você não acordou sabendo dirigir, você não acordou sabendo ler. Foram processos que foram necessários sobre a sua vida. E a nossa geração hoje, ela é uma geração fast food. Ela deseja hoje e anseia receber amanhã. Mas o nosso Deus, os métodos, os processos e os propósitos continuam os mesmos estabelecidos. Por mais que você tenha pressa para viver coisas grandiosas em Deus, para Deus há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Nesses dias de primícia, Ele tem entregado chaves importantes sobre as nossas vidas. No primeiro dia, Deus usou o pastor Edivaldo para falar que é necessário que haja fundamento. Não tem como Deus realizar uma construção em você se o fundamento não for Ele. Como Ele vai te dar tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, sendo que você não começa nele, você não inicia nele, você não vive por Ele. Talvez você não tenha um fundamento para receber aquilo que os céus têm deliberado sobre a sua vida. Se Deus entregasse o que você almeja tanto, sem que o fundamento principal fosse Ele, talvez você perderia muito rápido. E por isso nós precisamos entender essa noite. Há um tempo determinado. A pastora Patrícia ministrou sobre a renovação de mente. Não adianta Deus ter os melhores planos para uma mente que não anseia o melhor da parte dele, que não acredita que vai viver isso da parte dele. Não adiantaria Deus falar para Abraão que ele seria um pai de grandes multidões, se ele não cresce que seria pai de grandes multidões. E nós precisamos entender que as promessas deliberadas são para aqueles que creem, porque senão são apenas promessas de Deus estabelecidas. Amém? Estou nervosa, gente. Vai entendendo aí. Ai. E hoje, Ele precisa te dizer que está na hora de aceitar os processos. Fala comigo, aceitar os processos. É a parte mais difícil de expandir. É quando você se submete àquilo que Deus deseja que você viva para conseguir alcançar aquilo que você espera. E aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Sabe? Se para você tirar uma carteira hoje, você precisa passar por todo um processo. Mas nós temos sempre, pessoas que não tiram a carteira, que dirigem. Por exemplo, uma mulher, quando ela deseja tanto ficar grávida, ela deseja tanto ser mãe, ela passa pelo processo da gestação. Então, tudo na nossa vida tem um processo. Por mais que você não esteja disposto a viver esse processo, há um processo. E quando você não se submete a esse processo, simplesmente você não vive. Sabe? Sara, eu quero muito dirigir. Se você não tirar a carteira, Deus não vai te dar meios melhores e maiores para você dirigir. Porque Deus não pula etapas. Quem costuma pular etapas somos nós. E quando as consequências vêm sobre as nossas vidas, nós recorremos a Deus. Mas por que nós não fazemos as coisas corretas, que nós já sabemos que são direção de Deus para as nossas vidas, para podermos recorrermos a Deus e não vivermos essas consequências? Amém? Essa evolução de processos, ela tem custos, danos, perdas, para que possamos chegar a um lugar. Para ser mais clara, a borboleta nem sempre foi uma borboleta. Você não nasceu sabendo comer comida sólida. Tudo fez e faz parte de um processo. E quando eu negligencio esse processo, eu adio o tempo que havia sido determinado. Vamos para a Bíblia? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 18, versículo 14. Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
Ao tempo determinado, tornarei a ti este tempo da vida, e Sara terá um filho. Vamos ler novamente. É a Sara da Bíblia, viu, gente? Eu já tenho Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quando o anjo de Deus aparece para Abraão e libera essa promessa sobre a vida dele, Sara está atrás da porta, escutando tudo. E ela não acredita na promessa que Deus deliberou sobre a vida dela. E aqui nós temos uma chave muito importante. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de... E por que Sara não entendia que a promessa dele também alcançava a vida dela? Muitas vezes somos assim como família. Talvez cada uma aqui, nós temos várias famílias aqui no templo. Mas às vezes o entendimento de expansão, cada um quer expandir de uma forma individual. E a promessa é conjunta, é para a família. A família precisa buscar isso de forma conjunta. Sara resolve dar aquele velho jeitinho brasileiro, né? De Abraão ter um filho de sua serva. E muitas vezes nós somos assim. Deus tem um tempo determinado para algumas promessas sobre as nossas vidas. E nós sempre damos um jeitinho de vivenciar antes aquilo que Deus já tinha deliberado para um tempo. E acaba que a gente vive de forma escassa do que Ele tinha liberado. Deus tinha prometido Isaac. E aconteceu que ela chegou a gerar o Isaac. Mas o que eu quero trazer à sua compreensão não é a história de Abraão em si, nem detalhar, porque eu acredito que todos conhecem. É chamar a atenção para você, mulher, para você, esposo. Se a tua mentalidade essa noite foi de chegar e expandir alguma área da sua vida, comece a olhar para dentro da sua casa, comece a olhar para dentro da sua família, comece a conversar com a sua esposa, com o seu esposo. Aonde você deseja expandir, eu também quero. Sabe, porque o desejo precisa ser conjunto. Talvez Sara errou porque ela não compreendeu que a promessa de Abraão também alcançava a vida dela. Porque muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos casados. Muitas vezes nós viramos amigos, muitas vezes nós não compartilhamos das promessas de Deus para as nossas vidas. E Deus trata a família e não tratou Abraão de uma forma individual. E talvez um dos maiores erros de começar 2023 é pensando individualista como você começou 2022. Muitas vezes nós não queremos ter os resultados anteriores, mas nós não queremos submeter a processos para viver resultados diferentes, sabe? Nós precisamos compreender essa noite, se Deus deseja expandir, que eu tenho certeza que Ele deseja expandir a minha casa. Ele não deseja só expandir o meu marido, Ele não deseja só expandir os meus filhos. Então, se você está com o seu marido, com a sua esposa, vira para ela aí agora e fala: Deus deseja nos expandir. Não é nada de individual, viu? Glória a Deus. Nesse contexto, nós vemos Deus liberando uma palavra sobre a vida de Abraão e Sara, uma promessa que havia um tempo determinado, mas as condições atuais não eram favoráveis, pois se era necessário um milagre, né? Sara já era de idade avançada, fisicamente, naturalmente, não era possível. E muitas vezes Deus vai te chamar para esse cenário. Ele vai te chamar para um canto e vai deliberar uma promessa que aos seus olhos não vai ser possível. E você vai precisar esperar. E você vai precisar esperar para viver o processo de Deus. Um processo que, pela ausência de fé, fez com que Sara desse o jeitinho na palavra que havia sido liberada por Deus. Sara deu o esposo dela para a serva para que ele pudesse ter filhos. E aqui já encontramos uma chave para a expansão. A promessa era para ambos, porque Sara se anulou. Né? Se a gente parar para analisar, ela deu o marido dela para se deitar com uma serva, para ter um filho, mas a promessa era de ambos ter o filho, não apenas Abraão ter o filho. E muitas vezes, mulheres e homens que estão aqui, nós nos anulamos. Não, vou deixar ele viver a promessa dele, vou dar um jeitinho para ele viver a promessa. Mas nós precisamos compreender que os planos de Deus para nós são bons e nós precisamos confiar em sua palavra. Existem consequências por não se submeter ao processo. E qual era o processo deles? Nilo, coloca para mim, por favor, lá 18:14 novamente. Gênesis 18:14.
olha qual era o processo de Abraão e Sara. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Isso é uma pergunta do Senhor para eles, porque não há nada impossível. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Fala comigo, ao tempo determinado. Para todas as promessas deliberadas sobre a sua vida. Precisamos compreender que aqui o Senhor já havia liberado a promessa de expansão na vida de Abraão e expandido em seus processos. E quando não aceitamos esses processos, abortamos o tempo determinado por Deus para a nossa história. Os processos são necessários para que possamos expandir. É necessário aceitar os processos de Deus, pois com ele vem o preparo necessário para vivenciar aquilo que é desejado por Deus para as nossas vidas. Deus não deseja apenas que você cresça só por crescer. Existe um propósito. Existe um propósito maior até do que você espera, sabe? E muitas vezes nós queremos expandir. Uau, eu quero crescer. Mas se você perguntar para o pastor Jean, para a pastora Patrícia, para os pastores dessa casa, o processo que foi chegar até aqui, o quanto de lágrimas foram derramadas, sabe? Será que já não houve na mentalidade deles o pensamento de desistir, de olhar para trás? Eles são humanos como nós. Mas se nós pararmos para analisar, por exemplo, a história dessa igreja, e você olhar aquelas fotos lá inicial, quem não olhou, observa. Ali ela começou na garagem da irmã Luzia, depois foi para uma igreja menor, foi aumentando, até chegar até você. E isso foi um processo. E eu lembro que no culto da virada, eu perguntei para o pastor se ele tinha dimensão que isso poderia acontecer sobre a história dele. E ele me disse que não. E é a mesma coisa nas nossas vidas. Às vezes Deus nos convida a caminhar caminhos que muitas vezes nós não iremos visualizar o final. Mas tudo que Ele tem para nós é bom, é perfeito. Nós precisamos confiar nisso. Amém? O sim dele lá atrás trouxe resposta para as nossas vidas. O choro deles lá atrás são respostas para as nossas vidas hoje. Então que nós possamos compreender que os processos são necessários para chegar aonde o Senhor deseja sobre as nossas vidas. José, quantos processos para se tornar um governador para no final manter a sua família em um tempo de escassez? Sabe, José passou pelo processo de ser vendido pelos irmãos, humilhado, foi preso, passou por tantas coisas e no final Deus ainda convida ele a suprir a necessidade da família dele. Não era apenas para ser um governador, mas para suprir também a necessidade da família. Daniel, ele não escolheu entrar na cova dos leões, era um processo necessário. Davi abraçou o processo de 10 longos anos, até que Deus o fez assentar no trono de Israel. A arca de Noé foi um processo. Você já imaginou Deus chamando Abraão e falando, olha, eu preciso que você construa uma arca. Ela precisa ser assim, 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 assim. Todas as medidas específicas. Imagina se Abraão não se submete ao processo. O que aconteceria com ele e com a família dele? Então, quando você não abraça o seu processo, quando você não aceita o seu processo, as consequências elas não vêm só sobre a sua vida. Amém? Precisamos aceitar e submeter esses processos. Isso fará nossos caminhos se tornarem mais perto das promessas de Deus. Quando Moisés foi libertar o povo, a Bíblia faz menção que o Senhor endurecia o coração de Faraó. E isso fez parte do processo de Moisés. É tão engraçado que quando você começa a ler, e aí você vê que Deus manda Moisés ir libertar o povo, né, do Egito. E em inúmeros versículos, quando Moisés ia pedir para libertar, a Bíblia é bem clara e enfática de dizer que era o Senhor que endurecia o coração de Faraó. Sabe? Era um processo que era necessário. Deus ia libertar o povo? Sim. Mas Deus queria libertar Moisés de seus medos, sabe? De todas as suas frustrações. Deus queria mostrar que era Deus na vida dele também. Amém? Amém. Expandir é necessário. Mas embora esse convite seja para todos, nem todos aceitarão o processo. Precisamos ser forjados para receber dos céus o que a terra não pode nos oferecer. E embora o Senhor tenha convidado a igreja, o seu povo a expandir, muitos ficarão pelo caminho porque não desejam passar pelo processo que é expandir. Muitas vezes é como eu falei no início, nós temos uma mentalidade de expandir financeiramente, terrena, né? E esquecemos que essa expansão ela começa de dentro para fora.
Talvez você não veja efeitos, ou as pessoas que estejam ao seu redor não vejam. Mas Deus deseja expandir aqui dentro do nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, para os tempos que nós ainda vamos viver e que já estamos vivendo. Em Eclesiastes 3 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Compreender que há um tempo para tudo. E compreender que esse é o tempo de expandir. Você compreendeu que esse ano é um ano de expandir? Você precisa estar disposto de verdade para viver essa expansão. Faça parte disso. Aceite os processos de Deus. Lembre-se que você tem uma palavra. Se apegue a ela e não solte. Mesmo que o processo às vezes te cause dor, lembra que há um tempo determinado por ele. Outro ponto muito importante é celebrar os processos e celebrar quem já está pronto e já passou pelos processos. Amém? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Pastora Normânia, vem cá, por gentileza. Sim. Sim. Nós vivemos em dias onde nós nos comparamos todo o tempo com outras pessoas. E nós precisamos compreender que ela está pronta, a pastora Normânia está pronta e eu estou no processo. E eu preciso celebrar o fato dela estar pronta. E eu preciso celebrar o fato de eu estar no processo. Porque muitas vezes a gente olha para a pastora Normânia e quer viver a vida dela. Quer ser pastora. Nossa, a pastora vive sorrindo, né? Não sabe as lutas, né, pastora? E nós precisamos entender que aceitar os nossos processos é entender que às vezes a gente vai olhar para o lado, vai ver quem está pronto, vai se olhar, vai ver que não está pronto, mas que um dia ficará. Amém. Aceite o seu processo. Amém? Obrigada, pastora. Os processos de Deus são únicos e individuais. Aceite os seus processos, por quem confiou eles a você, sabe que você vencerá. Sabe quem confia que você vai vencer? Não é o seu amigo que você conta tudo. Sabe quem confia que você vai vencer? É o seu Deus. Sabe? E isso é suficiente. Aceitar os processos porque Ele confiou eles a mim. Sabe? É saber que, nossa, tá difícil, mas eu vou continuar porque Ele sabe que eu vou vencer e Ele me confiou esse processo porque eu preciso estar pronto. Uma pessoa, quando ela descobre que ela está com câncer, ela é convidada a fazer parte de um processo para que haja cura. Ela é submetida a quimioterapia, radioterapia, entre outros processos. E quando ela não se submete, o câncer ele continua avançando. Ele não para. E eu gostaria de te perguntar essa noite, o que está evoluindo dentro de você por você não ter se submetido todos esses anos? Sabe, porque muitas vezes nós viemos para a igreja todo dia e vir à igreja todo dia não significa nada. Você pode estar aqui todo dia e não ser a igreja do Senhor. Estar aqui porque, né, hoje tem culto, eu vou lá, hoje é primícias. Mas ser a casa que o Senhor gosta de estar. E muitas vezes você está aqui e existe algo evoluindo dentro de você porque você não tem aceitado submeter ao processo. E eu gostaria que você identificasse esse processo essa noite. Sabe, você não pode começar o ano com um processo pendente.
Porque você corre um sério risco de viver as mesmas coisas, de passar pelas mesmas coisas, de sofrer pelas mesmas coisas, porque você está negligenciando um processo que você precisa viver. Às vezes é no casamento um perdão que não foi liberado. Às vezes é até no casamento algo que não foi esquecido. Às vezes é um trauma que não permite ser curado. É um processo, todos os dias Deus te dá oportunidade. A pessoa já mudou, a pessoa está sempre no seu dia a dia, mas você não consegue superar esse trauma, sabe? Você continua levando esse processo anos e anos. E você precisa entender essa noite que você precisa pôr um ponto nisso para você avançar. Sabe? É algo que talvez ninguém conhece, que ninguém sabe, que nem a pessoa mais próxima de você sabe. Às vezes, eu não conto para ninguém, mas eu sinto uma dor enorme sobre o meu pai. Eu tenho uma dor muito grande da minha esposa. Eu não consigo confiar nos meus filhos. Eu não vejo futuro nos meus filhos pelos pais que eu tive. Você precisa pôr um ponto nesse processo. Vocês estão compreendendo? Porque eu preciso te dizer que ninguém vai expandir de qualquer jeito. Ninguém consegue expandir com pendências. Principalmente quando se trata de áreas espirituais. Eu quero expandir financeiramente. Enquanto você não expandir dentro da sua casa, você não vai expandir financeiramente. Enquanto você não expandir com a sua esposa, você não vai expandir em áreas terrenas. Sabe? Por isso que nesses dias de expansão Deus tem falado muito sobre aqui e o fundamento. Talvez você fale, mas é muito fácil. Não é questão de ser fácil. Deus está convidando quem quer expandir. Se você quer levar essa dor para mais um ano, fica à vontade. Se você quer anular esse processo por mais um ano, fica à vontade. Mas se você quer pôr um ponto final nisso, é hoje. Ninguém vai expandir sem passar pelo processo. Tanto que quanto aos dízimos e ofertas, tem uma passagem bíblica que fala que se você tem algum problema com seu irmão, que você vá lá, peça perdão e depois traga sua oferta, porque Deus não recebe. Quem dirá as pendências que nós não sabemos, mas que você e Deus sabem que há dentro de você. Há muitas coisas que precisam ser mudadas em nós e precisamos nos submeter a esse processo. O processo insere condições que provocam ensinamentos únicos em nossa vida. Hoje, Deus só quer ouvir de você. Deus, eu aceito os seus processos. É só isso que Ele deseja ouvir de você. Talvez sejam dolorosos, mas eles são necessários para os nossos dias. Compreendemos que há diversos processos que vivenciamos durante a nossa caminhada. E muitas vezes faltam forças. Mas você não precisa repetir 2022. Pode ser diferente. Deus deseja mover a sua igreja. Deus deseja mover você. Aceite esse processo. Talvez você não consiga visualizar, mas a igreja ela está em movimento. Em movimento de expansão. Interno e externo. Nós chegaremos a lugares que muitas vezes os nossos pés não chegarão, mas ouvirão falar daqui. Sabe? Nós não vemos algumas pessoas, nós não sabemos nem da existência, mas elas chegarão aqui. E Deus deseja começar essa expansão em você. E olha que honra. Olha que honra. Deus te convidando essa noite para dizer, eu aceito os seus processos. Precisamos trazer a compreensão de celebrar os nossos processos, pois temos certeza que eles nos levará a algum lugar em Deus. Sabe? Há um lugar em Deus para você. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós estamos no 3º dia do ano e nós não precisamos repetir. E muitas vezes dentro de nós há uma dificuldade de aceitar os nossos processos. Eu falo por experiência própria. É muito difícil aceitar processos. Mas Deus nos deseja nos apresentar a nós mesmos. Deus deseja nos apresentar a quem de fato Ele nos conhece. Porque no decorrer do tempo nós acabamos nos tornando o que as pessoas esperam. E Ele sabe quem nós somos.
Ele sabe onde você parou. Ele sabe por que você não está conseguindo avançar. E você não precisa continuar assim. Você só precisa aceitar os processos de Deus. Como Pedro um dia aceitou. Estava todo mundo no barco. E Jesus andando sobre as águas. Ele podia ter esperado Jesus chegar no barco. Mas a sede que ele tinha de Deus, a sede que ele tinha de Jesus era maior. Ei, eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Deixa eu ir até você. E é sobre isso. É saber que Deus está movendo aqui e pedir para Deus, Deus, deixa eu ir até você. Deixa eu andar sobre as águas da impossibilidade. Deixa eu andar sobre tudo que possa me impedir, todas as impossibilidades que eu possa viver. Eu queria te convidar agora a se colocar de pé. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir no terceiro dia do ano. Mas eu preciso te dizer que o fundamento de Jesus, do nosso Deus, é a verdade. E Ele não pode te deixar de prosseguir em mentira. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. Continuassem de olhos fechados. Eu, particularmente, não tenho nada para entregar para vocês, mas Deus tem. E é por isso que nós estamos aqui. Deus sabe que é doloroso alguns processos. Deus sabe que alguns são insuportáveis. Deus sabe que alguns processos doem profundamente na alma. E que muitas vezes, pelo desejo de continuar, você não consegue por conta desses processos.